Irmãos, irmãs, poderíamos dar como título essa conversa do padre: Deus nos salva e nos faz seus colaboradores. Em igrejas mais tradicionais, igrejas construções maiores, mais antigas, não é bem o caso aqui nosso, em nossa diocese, quase sempre pintado em forma de mosaico, acima do altar, costuma-se ter uma grande figura de Cristo, uma figura de Cristo sentado no trono, nas suas mãos os sinais da realeza, está rodeado de apóstolos, de santos, de anjos, uma representação da corte celestial. Portanto, Cristo em todo o seu poder, é a imagem chamada de Pantocrator, né? Então, nessas igrejas maiores, né, tem uma forma abobadada, chamada ábside, e tem essa figura, quase sempre, repito, atrás, assim, do altar. Aos que participam da liturgia nesses templos, essa imagem comunica, sobretudo, a majestade e a eternidade de Deus. Diante dessa imagem, a resposta humana é praticamente a resposta que Isaías deu na primeira leitura. E o que Isaías fez na primeira leitura? O que ele disse, né? Ai de mim, estou perdido. Porque ele contemplava a majestade de Deus, uma cena mística, uma espécie de visão, e diante da grandiosidade, da grandeza de Deus, ele se sentia muito pequeno. A majestade e o poder de Deus são tão grandes que nós nos sentimos praticamente anulados diante dele, do Senhor. E, repito, Isaías disse: estou perdido, sou nada. Entretanto, o evangelho que nós ouvimos hoje conta outra história. Todo evangelho conta outra história, e a passagem que nós ouvimos também. Uma história real, não foi uma visão. Foi algo que de fato aconteceu no nosso mundo, no nosso tempo, não no nosso tempo neste momento. Aquele Deus que estava representado em todo o seu poder e majestade, ele rebaixou-se do seu trono. Ele deixou o céu. Ele aproximou-se de nós. Ele se fez um de nós, igual a nós em tudo menos no pecado. Portanto, o Senhor não está mais num trono majestoso lá no alto, lá distante, mas está aqui, próximo de cada um de nós, de todos nós. Ele caminhou por nossas ruas, ele falou a nossa língua, ele sentiu frio e calor, por esses dias mais calor que frio, ele chorou e sorriu conosco. Em Jesus, Deus se encarna, toma carne humana. Essa é a história, a grande história que nos conta o Evangelho, que Deus, o Verbo, se encarnou, se fez gente. E a passagem que nós acabamos de ouvir do Evangelho nos aproxima de um momento da vida de Jesus. Está falando Jesus às multidões, está pregando às multidões, ali, às margens do lago de Genezaré. Tinha muita gente para ouvir Jesus, uma pequena multidão estava ali. E ele pede a Pedro que o deixe subir na barca. Daí fez uma espécie de concha acústica, né? De teatro de arena, né? Da barca ele deu uma afastadinha da margem e da barca ele pregava aquelas pessoas. A barca será sempre um sinal da igreja no Evangelho. A barca, o barco, sempre um sinal da igreja no Evangelho. Terminando essa conversa com o povo, então Jesus pede que Pedro avance para as águas mais profundas, reme mais adentro daquele lago. E daí criou-se a confusão. Por quê? Jesus não era pescador, não tinha graduação, nem pós-graduação, não tinha MBA em pescaria. Os apóstolos, eles eram pescadores profissionais. Passaram a noite inteira pescando, trabalhando, mas não pegaram nada. Atualmente, não sei até que ponto eu vou falar besteira, mas atualmente
Os homens pescadores, quando vão pescar e não pegam nada, eles passam na peixaria para levar peixe para a esposa para não ter problema em casa, né? Um passarinho me contou isso, né? Não sei. Então, felizes as peixarias que salvam os pescadores de hoje. Mas eles tinham passado a noite inteira trabalhando e não pegaram nada. De repente aparece Jesus, que não é pescador, que não tem essa formação, não tem essa habilidade, não tem essa prática, e diz para eles assim: avancem mais profundo e lancem as redes. Aqui a gente pode guardar uma coisa bonita para a vida da gente, o que eu vou dizer ainda, né? Pedro deve ter lembrado Jesus de tudo isso. Puxa, nós passamos a noite inteira trabalhando, não pegamos nada, a gente é formado nisso, a gente entende, sabe que hoje o lago não está para peixe, né, etc. Agora, mas, em obediência à tua palavra, vou lançar as redes. Em obediência à tua palavra, vou lançar as redes. Eles lançaram as redes e o milagre se deu. Pegaram uma imensa quantidade de peixes. Em algum momento do Evangelho disse 153 grandes peixes. E o que a gente pode notar é que a reação de Pedro no Evangelho, depois de ter experimentado o milagre, esse poder de Deus, foi semelhante ao de Isaías. Isaías disse: ai de mim, eu estou perdido. E Pedro disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Uma experiência bonita que a gente possa fazer de Deus e da palavra sempre nos levará a esse tremor e temor. Um temor reverente pela grandeza de Deus e um tremor porque somos pouco, porque não podemos muito. Na verdade, podemos nada. Essa experiência que faz a gente bater no peito e dizer: Senhor, eu sou pecador, tende piedade de mim. Mas ela acontece quando, mesmo não alcançando todo o sentido das coisas, a gente diz: em obediência à sua palavra, eu vou me lançar. Em obediência à sua palavra, eu vou perseverar. Em obediência à sua palavra, eu vou pescar. Pedro se dá conta de que Jesus é algo mais que um pregador, mais que um profeta. Ele, Jesus, é o próprio Deus. Não é o Deus em poder da primeira leitura, mas é Deus. Um Deus que é próximo, humano, amável, cheio de compaixão e de misericórdia. Curiosamente também, irmãos e irmãs, Deus age do mesmo modo, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. Ele salva, Ele purifica, Ele perdoa e Ele envia. O profeta sentia-se perdido, impuro. Pedro sentia-se pecador. Quase sempre a nossa experiência também, né? Às vezes alguém vem confessar ou vem conversar e diz assim: eu me sinto tão indigno, me sinto tão pecador, quando fez alguma coisa. E às vezes essa coisa não é assim nem tão grande, né? Mas a pessoa faz essa experiência profunda da sua fraqueza, da sua fragilidade. A esses dois, Isaías e Pedro, Deus os acolhe, Deus os levanta e Deus os faz colaboradores seus. Os dois são acolhidos, levantados e transformados em colaboradores do Senhor. Diz Jesus a Pedro: não tenha medo, a partir de agora você será pescador de homens. Lembremos que o mar, biblicamente falando, também é um lugar do mal, né? É também um símbolo de morte, o mal. Não o mar, não a água, né, mas o mar. Ser pescador de homens significa
libertar os homens do mal, tirar as pessoas do domínio do mal. Para Isaías e para Pedro, também para nós aqui em Presidente Prudente hoje, escutando essa palavra, abre-se um novo horizonte, um novo futuro, além das nossas limitações, além dos nossos pecados. Deus nos chama a colaborarmos com Ele, a sermos mensageiros e testemunhas do seu amor e de sua misericórdia para todas as pessoas. E tudo isso por pura graça e amor de Deus. Como ouvimos São Paulo dizer, né? Eu sou o que sou como que um aborto, mas Deus me escolheu, Deus me constituiu, e Ele tem agido por meio de mim. Irmãos, irmãs, também por meio de nós, mesmo frágeis, mesmo inconstantes, Deus conta conosco. Deus nos faz colaboradores seus. São possíveis muitos exemplos, mas talvez aqui o mais bobinho, do quanto a gente pode ser sinal da presença de Deus e fazer bem às pessoas sem fazer muita coisa. Eu ainda era seminarista e muita gente procurava, quando morria alguém, procurava o seminário, porque imaginava lá tinha 3 padres morando, 3 padres no seminário, imaginava que os padres não faziam nada, então ia todo mundo lá porque tem 3, né? E sobretudo para ir em velórios. E como os padres tinham lá os serviços deles, eles designaram 2 seminaristas para socorrê-los quando eles efetivamente não pudessem, né? Um desses 2 era eu. E então, naqueles 2 anos assim, eu fui a praticamente 350 velórios. Tinha dia de 4 velórios. E o que é bobinho é o seguinte, até hoje, há um casal que pelo menos às vezes conseguem 2 vezes por ano, vem me visitar, vem participar de uma missa que eu presido, porque lá naqueles anos, né, dia 16 agora vai fazer 24 anos que eu entrei no seminário, já estou velho, né? Então, há pelo menos 23 anos isso aconteceu, vem porque se sente agradecido de eu ter ido no velório do pai dela. Era só um trabalho meu, não tinha nada de excepcional. Nenhuma palavra diferente foi dita a eles. Mas o como eles acolheram a presença de Deus naquele gesto, marca a vida deles até hoje. Repito, é bem bobinho o exemplo, mas do quanto a gente pode ser e fazer em nome do Senhor, mesmo na fragilidade da gente, na inconstância da gente e no espanto que por vezes nos causa estar na presença de Deus. Todos nós, todos, podemos e devemos ser mensageiros do Senhor. Todos somos chamados e enviados pelo Senhor para viver o Evangelho, para testemunhar a sua graça, para testemunhar o seu amor. Nenhum de nós é indigno de ser servidor do Senhor. Nenhum de nós é indigno de ser servidor do Senhor. Nenhum de nós está isento de servir o Senhor. De nós Ele espera só uma coisinha. E com isso eu vou terminar. De nós Ele espera só uma coisinha. Que a gente aceite. Veja, nas palavras do profeta Isaías, ele fez essa experiência, meu Deus, não sou nada, estou perdido, estou na roça. Aí o Senhor conversou com ele, explicou como era a situação, e terminou, o Senhor disse assim, puxa, e agora? Quem eu vou enviar? Estou aqui. Ele que dizia que estava perdido, envia-me, estou aqui. Que cada dia a gente possa dizer na oração da manhã da gente, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Como a musiquinha que a gente canta na infância da missionária e das crianças, né? Envia-me onde os homens, onde os seres humanos necessitem da sua palavra. Envia-me onde as pessoas necessitem de uma escuta,
de um abraço, de um olhar, de uma acolhida. Envia-me, eis-me aqui. Se a gente diz eis-me aqui, Ele vai conduzindo a gente por onde Ele quer, por onde Ele precisa. Não resistamos à graça do Senhor. Não resistamos à graça do Senhor. Não resistamos à graça do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.